Relato número 1. Namoro virtual. Oi, meu nome é Ana. Se você está assistindo isso, talvez seja tarde demais. Mas preciso contar a minha história. Talvez para alertar outras pessoas, ou talvez apenas para me libertar do peso do que aconteceu. Tudo começou há 6 meses, quando conheci o Gabriel no Instagram. Ele apareceu do nada, curtindo algumas fotos antigas minhas, comentando nas mais recentes, e, em pouco tempo, enviou uma mensagem. Ele era bonito, charmoso, e parecia tão atento a tudo que eu postava. Nós conversávamos todos os dias. Parecia que ele sabia exatamente o que dizer para me fazer sorrir. Ele era perfeito. Perfeito até demais. No início, eram apenas conversas casuais. Ele dizia coisas como: "Você tem um sorriso lindo" ou "Adoro como você enxerga o mundo através das suas fotos". Com o tempo, ele começou a compartilhar mais sobre sua vida. Disse que era arquiteto, apaixonado por viagens e por literatura. Mostrou fotos de lugares que tinha visitado, projetos que tinha desenhado. Tudo parecia autêntico. Eu me sentia atraída pela forma como ele parecia se importar comigo, como se entendesse minhas emoções melhor do que qualquer pessoa. Depois de 2 meses de conversação, ele sugeriu que nos encontrássemos pessoalmente. Foi quando comecei a perceber algo estranho. Ele sempre sugeria lugares isolados, como parques pouco frequentados ou praias desertas. Eu não achei nada suspeito na época. Na verdade, até achei romântico. Estava tão envolvida que ignorei pequenos sinais de alerta, como o fato de ele nunca postar nada no Instagram em tempo real, ou de não ter amigos que comentassem em suas fotos. No dia do encontro, ele escolheu uma trilha fora da cidade. Era um lugar que eu nunca tinha visitado, mas ele garantiu que seria lindo. Quando cheguei, ele estava lá, sorrindo. Era exatamente como nas fotos. O encontro foi encantador. Passeamos, conversamos, rimos. Mas algo me incomodava. Ele parecia saber muito mais sobre mim do que eu havia compartilhado. Falava sobre meu trabalho, meus gostos, até coisas que eu nunca mencionei nas mensagens. Eu tentei afastar o desconforto, mas não consegui. E foi então que percebi algo assustador. No meio da conversa, ele mencionou uma cicatriz que eu tinha nas costas, algo que nunca fotografei, nunca comentei. Quando perguntei como ele sabia, ele desconversou, dizendo que era só impressão minha. Mas minha intuição gritava que havia algo errado. Decidi terminar o encontro mais cedo e voltar para casa. Nos dias seguintes, Gabriel mudou. Ele ficou mais insistente, mandando mensagens a toda hora, exigindo respostas rápidas. Comecei a notar que ele parecia estar em todos os lugares onde eu ia. Um dia, eu o vi na rua, perto do meu trabalho. Outro dia, ele estava no mercado onde costumo fazer compras. Coincidência, ele dizia, mas eu não acreditava mais nisso. Foi quando decidi bloqueá-lo em todas as redes sociais. No entanto, isso não adiantou. Comecei a receber mensagens de números desconhecidos. Fotos minhas tiradas de longe. Mensagens que diziam: "Por que você está fugindo?" ou "Eu só quero cuidar de você." Eu não conseguia dormir. Cada sombra, cada ruído em casa parecia ser ele. Eu me tornei paranoica, olhando para trás a cada passo que dava. Até que uma noite, ao chegar em casa, encontrei a porta entreaberta. Meu coração quase parou. Dentro, tudo parecia intacto, mas no meu quarto havia uma caixa. Dentro dela, uma foto minha dormindo. E um bilhete que dizia: "Você é ainda mais linda pessoalmente." Foi quando decidi ir à polícia. Eles levaram meu caso a sério, mas disseram que sem provas concretas, era difícil fazer algo. Eu me senti sozinha, vulnerável. Comecei a pesquisar mais sobre ele, tentando encontrar informações que pudesse usar. Descobri que ele não era quem dizia ser. Seu nome verdadeiro não era Gabriel. Ele tinha histórico de comportamento estranho em outras cidades. Havia boatos de mulheres desaparecidas que haviam se relacionado com ele online. Minha vida virou um pesadelo. E uma noite,
Enquanto eu revisava mensagens antigas tentando entender como tudo começou, a luz acabou. Fiquei no escuro, apenas com a luz do meu celular. E foi então que ouvi passos. Passos dentro da minha casa. Eu me escondi no armário, segurando o telefone com as mãos trêmulas. Eu ouvia a respiração dele, pesada, como se ele soubesse que eu estava lá. Ele sussurrou: "Eu disse que ia te proteger." Não sei como consegui, mas liguei para a polícia enquanto segurava minha boca para não gritar. Eles chegaram a tempo. Gabriel foi preso, mas o que descobriram depois foi ainda pior. Ele tinha várias identidades falsas, e em sua casa encontraram um quarto cheio de fotos de outras mulheres, incluindo as que estavam desaparecidas. Agora, estou tentando reconstruir minha vida. Mas o medo ainda está aqui. E a lição que aprendi é clara: não confie cegamente em quem você conhece online. Porque nem sempre os monstros se escondem nas sombras. Às vezes, eles têm o rosto mais encantador que você já viu. Relato número 2. Jovem sedutora. Meu nome é Clara e eu sou casada com o Marcos há 15 anos. Nossa cidade sempre foi pacata, o tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo. Mas essa tranquilidade se desfez quando ela chegou. Helena, era assim que ela se apresentava. Surgiu do nada, dirigindo um carro vermelho que brilhava como sangue à luz do sol. Alta, elegante, com cabelos negros que caíam em cascatas perfeitas e olhos que pareciam hipnotizar quem ousasse encarar. Sua chegada foi como um furacão. Todos notaram. Nós, mulheres da cidade, sentimos algo estranho de imediato. Mas nossos maridos, eles estavam perdidos desde o primeiro momento. Helena alugou uma casa antiga no fim da rua principal. Era um lugar que todos evitavam. Diziam que era assombrado, mas ela o transformou em algo quase mágico. Cortinas pesadas, velas que pareciam nunca se apagar e um perfume doce e enjoativo que impregnava o ar. Diziam que ela lia cartas, fazia consultas espirituais, mas ninguém sabia ao certo o que acontecia lá dentro. O que ficou claro é que os homens estavam fascinados. Marcos foi um dos primeiros a mudar. Ele sempre foi um homem carinhoso, atencioso. Mas depois que Helena chegou, ele ficou distante. Começou a voltar tarde para casa, inventando desculpas fracas. Uma noite, encontrei uma marca estranha em seu pescoço, um pequeno corte, fino como a lâmina de uma faca. Ele disse que era do trabalho, mas eu sabia que era mentira. As outras esposas também notaram mudanças. Seus maridos passavam cada vez mais tempo fora de casa. Alguns até desapareciam por dias. Quando voltavam, estavam pálidos, exaustos, como se algo tivesse sugado a energia deles. E o mais assustador, todos falavam de Helena, não diretamente, mas em pequenos comentários, como se ela estivesse sempre em suas mentes. Uma noite, decidi seguir Marcos. Ele saiu de casa tarde, dizendo que precisava resolver algo no trabalho. Eu sabia que era mentira. O segui até a casa de Helena. A janela estava entreaberta e o que vi me gelou o sangue. Helena estava lá, com um vestido vermelho que parecia pulsar como se fosse feito de carne viva. Ela estava em pé diante de Marcos, que estava ajoelhado. Ela sussurrava algo e ele parecia em transe. Então, ela ergueu a mão e tocou o rosto dele. Vi quando uma luz fraca, quase invisível, saiu de Marcos e foi para ela. Eu corri para casa, meu coração disparado. Tentei acordar as outras esposas naquela noite, mas elas estavam céticas. No dia seguinte, algumas vieram até mim, compartilhando histórias semelhantes. Percebemos que precisávamos fazer algo. Nós nos reunimos em segredo. Decidimos confrontar Helena. Antes, tentei pesquisar sobre ela, mas não havia registros. Era como se ela não existisse. Até que encontrei um livro antigo na biblioteca da cidade. Falava de uma entidade chamada a Sedutora, uma criatura que vagava por cidades pequenas, atraindo homens e drenando suas vidas até que não restasse nada. Na noite marcada,
Armadas com crucifixos, velas e nossa fé, fomos à casa de Helena. O lugar estava envolto em uma penumbra assustadora e o cheiro doce era quase insuportável. Empurramos a porta e entramos. Helena estava esperando. Seu sorriso era cruel, predador. Vocês vieram me desafiar? Ela disse com uma voz que parecia ecoar dentro da nossa cabeça. Marcos estava lá, junto com outros homens. Todos estavam pálidos, com olhares vazios, como se não fossem mais eles mesmos. Helena se aproximou de mim. Você não deveria ter vindo, sussurrou, antes de estender a mão em minha direção. Mas algo aconteceu. As outras mulheres começaram a rezar em voz alta e o poder dela pareceu enfraquecer. Helena gritou, um som que fez as paredes tremerem. Sua forma mudou, seu rosto se distorceu, seus olhos brilharam como brasas e sua pele parecia rachar, revelando algo escuro e monstruoso por baixo. Ela tentou resistir, mas nossas vozes, nossas orações eram mais fortes. Com o último grito, Helena desapareceu, deixando apenas o cheiro enjoativo e uma sensação de vazio. Os homens, incluindo Marcos, foram libertados, mas nunca mais foram os mesmos. Eles não se lembravam de nada, mas carregavam o peso do que aconteceu em seus olhos. E eu ainda acordo no meio da noite, ouvindo sussurros, sentindo aquele perfume doce que não consigo esquecer. Ela realmente se foi, ou está esperando, em algum lugar, pela próxima cidade para destruir. Se você ouvir sobre uma mulher misteriosa que aparece do nada, fique atento. Não confie nela, porque Helena, ou o que quer que ela seja, nunca desaparece para sempre.